Olá, meu nome é Cláudia Capelari e eu vou apresentar o trabalho intitulado Mapas Conceituais, um facilitador no processo ensino-aprendizagem. Esse trabalho foi escrito pela professora Ana Paula Vans, por mim e pela professora Marielle Cunha Ribeiro, todas professoras do curso de graduação em enfermagem das Faculdades Integradas de Taquara, FACAT. Antes de começar a falar sobre o mapa conceitual propriamente dito, faz-se necessário localizar, teoricamente, essa ferramenta. Portanto, agora eu vou apresentar um mapa conceitual apresentando a sua localização. Ora, na contemporaneidade se apresentam novas formas de ser, de estar no mundo, ao que Bauman chama de estágio líquido. E ele conceitua o estágio líquido como momentos nesse mundo de fluidez, de impermanência, de imprevisibilidade, que nos colocam sob a pressão de que essa educação contemporânea seja diferente, porque esse estágio líquido influencia a educação que nós fazemos hoje e influencia as relações docente-estudante-conhecimento. Portanto, implicam nossas práticas docentes e nos fazem repensar, inovar as nossas formas de ensinar. E, portanto, esse estágio líquido requer uma aprendizagem significativa, ou seja, uma aprendizagem que faça sentido para o aluno, uma aprendizagem que faça com que o aluno sinta que é importante, que é imprescindível para dar conta da educação contemporânea. Portanto, dentro das metodologias ativas estão os mapas conceituais que contribuem para dar respostas a essas necessidades de ensino-aprendizagem e, portanto, contribuem para responder a esse estágio líquido, a essas novas formas de ser e estar no mundo. Os mapas conceituais são representações gráficas que auxiliam na organização das ideias, de maneira a resumir e organizar conteúdos e conceitos. Os mapas são uma estratégia que possibilita o desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico e que facilita a organização do conhecimento. Eles são um diagrama de significados, de relações significativas, de hierarquias conceituais, considerado uma ferramenta de organização do conhecimento e um facilitador da meta-aprendizagem com base na possibilidade de aprender a aprender, ou seja, a descobrir novas formas de aprender e fazer com que esse conteúdo, que esse conhecimento, essa habilidade, fiquem mais sedimentados no nosso processo de ensino-aprendizagem. Ainda, os mapas, eles não devem ser confundidos com organogramas ou diagramas de fluxo, porque não necessariamente eles têm uma sequência, isso depende de quem o constrói. Não necessariamente tem uma temporalidade ou direcionalidade, mas isso também é livre, nem hierarquias organizacionais ou de poder pré-estabelecidas, ou seja, o autor do mapa é que vai designar a hierarquização de conceitos ou de reflexões que ele esteja fazendo naquele momento. Mapas conceituais são diagramas de significados, de relações significativas e de hierarquias conceituais, determinadas pelo autor. O autor pode usar figuras geométricas, linhas, setas para ligar, e ele pode utilizar diferentes figuras geométricas para, por exemplo, destacar um conceito-chave, e aí, nesse conceito-chave, ele vai utilizar, por exemplo, um losango, e os conceitos secundários ele vai utilizar retângulos. Isso depende da criatividade do autor e não é pré-estabelecido. O importante é que o mapa seja um instrumento capaz de evidenciar significados atribuídos a conceitos e relações entre conceitos no contexto de um corpo de conhecimentos. Eles devem, portanto, por causa dessa pessoalidade, vamos chamar assim, ele deve ser explicado por quem os faz. E ao explicá-lo, essa pessoa
externaliza o significado daquela hierarquia ou por que fez do jeito como foi feito. Então, aqui nós temos exemplificado, né, um conceito central, aqui foi utilizado uma elipse, e esse conceito central deve levar a entender um conceito secundário. Esse conceito central, ele deve ser feito com hierarquia criada pelo autor, e não necessariamente seguir um fluxo, como já foi dito, ou uma cronologia. Não há regras para a utilização de figuras, mas o autor pode indicar que o uso de um tipo de figura está relacionado a conceitos centrais e um segundo tipo a conceitos secundários, por exemplo. Eles podem ser utilizados no planejamento ou no resumo de aulas ou disciplinas. Eles podem ser utilizados na avaliação da aprendizagem, podem representar a organização conceitual do estudante, informações sobre os significados e relações entre conceitos-chave a partir do ponto de vista do aluno. Então, os mapas mostram relações significativas que fornecem ao professor pistas sobre o aprendizado. E essas relações são atribuídas por estudantes a conceitos, conhecimentos, experiências que contribuem para esse estudante aprender a aprender e também para a autorregulação da aprendizagem. Ou seja, em relação a um objetivo daquela disciplina, ajudam tanto o estudante a perceber onde ele se encontra, né? Ou seja, a disciplina ou essa aula tem tal objetivo. Então, ele vai mostrar, especialmente porque ele precisa explanar sobre o seu mapa construído, ele necessariamente ele precisa apresentar para que faça sentido, ele consegue se dar conta com mais facilidade onde ele está em relação ao objetivo daquela aula, o objetivo de ensino-aprendizagem. E ele também mostra para o professor onde esse estudante se encontra. E os mapas são mais apropriados para avaliação qualitativa e avaliações formativas, ou seja, de acordo com a trajetória que o estudante vai percorrendo em determinada disciplina, ou determinada aula, ou determinado curso, ou momento de construção de conhecimento, o professor vai dando pequenos feedbacks e assim construindo melhor e ajudando o aluno nessa autorregulação da aprendizagem. Quem falou primeiro da teoria cognitiva da aprendizagem, ou aprendizagem significativa, foi Ausubel, que foi um psicólogo especialista em educação, e ele dizia que essa aprendizagem significativa é a interação entre o novo conhecimento e o conhecimento já existente, ou seja, as experiências do aprendiz que vão fazer sentido para os novos conhecimentos. E ele resgata os conhecimentos anteriores e vai sobrepondo novos conhecimentos através de hierarquização de conceitos. E então, Novak se apropriou desse conceito desenvolvido por Ausubel e colocou em forma de mapa. Ele que, na verdade, desenvolveu os mapas conceituais da forma como eles são, e isso foi na década de 70 a partir da teoria de Ausubel, e ele coloca toda uma descrição do que são mapas, porque são importantes nessa hierarquização de conceito. Bom, o nosso trabalho tem como objetivo descrever a utilização dos mapas conceituais como recursos didáticos e facilitadores do processo de ensino-aprendizagem do curso de enfermagem da FACAD. A metodologia, esse trabalho é um relato de experiência da utilização dos mapas conceituais nas disciplinas genética e evolução e saúde do adulto, muito embora seja largamente utilizado em outras disciplinas do mesmo curso. Os professores apresentam o que são os mapas conceituais e suas possíveis formas de elaboração, e a construção dos mapas foi individual nessas disciplinas e ocorreu após as aulas ou após uma experiência, sendo necessário revisitar o conteúdo teórico para então construir o seu mapa e fazer essas relações. Para a construção dos mapas, podem ser utilizadas construção manual, que é a forma mais tradicional de se fazer um mapa, e ferramentas como o Mindomo, o Canva, o Prezi, o CMap Tools, que é específico para a construção de mapas, e o bom e velho PowerPoint, que todos conhecem.
No nosso cotidiano, quando a gente quer que um estudante realize um mapa em sala de aula, em geral nós levamos materiais como cartolina, canetas coloridas, réguas, enfim, para a sala de aula e oportunizamos que seja feito ali em sala de aula, ou então ele pode fazer no seu próprio caderno. Aqui é um exemplo de um mapa construído na disciplina Genética e Evolução, onde há um conceito central e o aluno foi desenvolvendo conceitos secundários. Assim como esse é um exemplo também da disciplina Genética e Evolução, e a aluna realizou conceitos centrais, aqui ela estabeleceu hierarquia, 1, 2, 3, e aqui ela foi colocando o que deveria ser feito em cada momento da gestação, por exemplo, porque era genética e reprodução o tema daquele momento. Já na disciplina Saúde do Adulto, há necessidade do aluno desenvolver mais, aprofundar o raciocínio clínico, e aqui foi utilizado um caso clínico, e a partir do caso clínico foram utilizadas linguagens padronizadas na enfermagem, que dizem respeito ao diagnóstico de enfermagem, que nada mais é do que uma conclusão sobre o caso clínico e todos os dados coletados ali, os resultados de enfermagem, que são os objetivos para aquele paciente, e as intervenções, que são as intervenções realizadas pelo paciente, pelo profissional de saúde ou ainda por sua família, para que se alcancem os resultados esperados para aquele paciente. Aqui ainda um outro modelinho de mapa feito em sala de aula, em outra disciplina, só para ilustrar, ainda em outra disciplina. Outro modelinho também, que a aluna também utilizou diagnóstico, resultado e intervenção. Um mapa utilizando uma figura também, incluída pela autora desse mapa. E, por fim, o que é possível dizer? Que, considerando que a concretização da aprendizagem ocorre principalmente quando há apropriação conceitual, a utilização dos mapas conceituais faz com que o processo ensino-aprendizagem seja mais eficaz, mais lógico, especialmente na área da saúde, porque requer do aluno a capacidade de interrelacionar a aprendizagem adquirida em disciplinas teóricas e o desenvolvimento da prática clínica assistencial. Para isso é fundamental que a formação desses profissionais seja direcionada às competências técnicas, teóricas, práticas e humanizadas, tendo como objetivo desenvolver o raciocínio clínico, já falado aqui nesse trabalho, o pensamento crítico para a junção dos conceitos e problematizações, sendo a metodologia dos mapas conceituais um facilitador desse processo ensino-aprendizagem. Eu agradeço sua atenção até aqui e apresento as referências utilizadas nesse trabalho, nos colocando à disposição pelo e-mail enfermagem@facate.br para esclarecimento de qualquer dúvida.